Vamos lá, a resolução da questão número 29 da prova do exame de seleção do IFRN 2011, que diz o seguinte: considerando que 9 pessoas comam 27 sanduíches em 3 minutos, em quanto tempo espera-se que 7 destas pessoas comam 126 sanduíches? Alternativa A, 36 minutos, alternativa B, 16 minutos, alternativa C, 18 minutos ou alternativa D, 9 minutos. Então vamos lá. Veja só, é dito que 9 pessoas comem 27 sanduíches em 3 minutos, certo? Então aqui há uma relação aí entre o número de pessoas, quantidade de sanduíches e tempo, certo? Essa é uma regra de 3, essa é uma questão de regra de 3, certo? Mas não é uma regra de 3 simples, porque há 3 grandezas envolvidas. Sempre que a gente tem mais de 2 grandezas, trata-se então de uma regra de 3 composta, certo? A pergunta é, em quanto tempo espera-se que 7 destas pessoas comam 126 sanduíches? Então vamos lá. É uma questão de regra de 3, vamos separar aí as grandezas, né? As grandezas é quantidade de pessoas, quantidade de sanduíches e tempo. O tempo aí está em minutos, ok? Tempo em minutos. Bom, é dito que 9 pessoas comem 27 sanduíches em 3 minutos. E a gente quer saber em quanto tempo, chamado de x aqui, o tempo que a gente quer descobrir, espera-se que 7 destas pessoas comam um total de 126 sanduíches. Bom, já que a gente separou as grandezas, colocou os dados aí, vamos analisar agora quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que está a nossa incógnita, no caso aqui ao tempo. Então, quais grandezas são inversamente proporcional ou diretamente proporcional ao tempo? Bom, se eu analisar quantidade de pessoas e tempo, qual é a relação que existe entre essas duas grandezas? Para fazer isso, eu faço o seguinte: deixando a quantidade de sanduíches fixas, aumentando o número de pessoas, essas pessoas conseguem terminar de comer essa quantidade de sanduíches em mais tempo ou menos tempo? Bom, quanto mais pessoas para comer uma certa quantidade de sanduíche, menos tempo, né? Então há uma relação inversa aqui, de proporcionalidade inversa entre quantidade de pessoas e tempo. Quanto mais tempo, menos pessoas. E quanto mais pessoas, menos tempo, ok? Então, se eu aumento uma grandeza, diminui a outra. Então, é uma relação de proporcionalidade inversa. Agora, deixando a quantidade de pessoas fixas, aumentando o tempo, essas pessoas conseguem comer uma quantidade maior ou menor de sanduíches? Maior, né? Quanto mais tempo para uma certa quantidade de pessoas comer sanduíches, mais sanduíches elas conseguirão comer. Ou dizendo de uma outra forma, quanto mais sanduíches certa quantidade de pessoas tem para comer, mais tempo elas gastarão, certo? Então está analisada aí a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Feito isso, agora então vamos montar a equação. A equação é montada da seguinte forma: pego a grandeza que tem a incógnita, no caso o tempo, e vou escrever a fração com numerador e denominador sendo os números na ordem que ela aparece aqui na grandeza. Ou seja, se 3 aparece aqui em cima, vai ser o numerador da nossa fração. Se o x aparece embaixo, vai ser o denominador da fração. Agora eu coloco isso igual a... Do outro lado, vamos colocar as outras informações. Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas é inversamente proporcional ao tempo. Então eu vou montar aqui a fração, só que na ordem inversa que os números aparecem. Ou seja, se 9 aparece em cima, vai ficar embaixo aqui na nossa fração. Ou seja, vai ser o denominador da fração. Se o 7 aparece embaixo aqui na coluna, vai ficar em cima, sendo o numerador da fração. Isso porque a grandeza, a quantidade de pessoas é inversamente proporcional ao tempo. Agora eu vou multiplicar isso pela outra fração que será formada a partir da quantidade de sanduíches. A grandeza quantidade de sanduíches é diretamente proporcional à grandeza que está incógnita, ou seja, ao tempo. Então, a fração vai ser montada
colocando os números na ordem que aparece. Então, se 27 aparece em cima, vai ser o numerador da fração. 126 aparece embaixo, vai ser o denominador. Isso porque é diretamente proporcional ao tempo, então a fração ela vai ser escrita na ordem que os números aparecem aí, certo? Agora que está montada a nossa equação, vamos resolvê-la para encontrar o valor de x, certo? Mas antes de partir direto para isolar o x, vamos simplificar aqui nossas contas. Ó, 27 dá para dividir por 9, né? 27 dividido por 9 dá 3, ok? 27 dividido por 9 dá 3. Então já facilitou aí um pouco. Agora, veja só, aparece 3 aqui e 3 aqui. Eu poderia dividir os dois lados da equação para cancelar esses 3, né? Ou seja, dividindo os dois lados da equação por 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar a seguinte fração, vai ficar a seguinte equação. Vai ficar 1 sobre x igual a 7 vezes 1, dá 7, sobre, aqui não escrevi, mas ficou 1, né? Já que eu simplifiquei aqui, dividi esse denominador e esse numerador por 9, então aqui 9 dividido por 9 dá 1. Então, 1 vezes 126 dá 126. Beleza, então tem uma igualdade aí de frações. Igualdade de frações, a gente multiplica meio pelos extremos, ou seja, o numerador de 1 vezes o denominador da outra. Então vai ficar, ó, 126 vezes 1 dá 126. E x vezes 7 dá 7x, ok? E agora, para encontrar o valor de x, eu divido os dois lados da equação por 7. Ou seja, vai ficar 126 sobre 7 igual a x. Dividir os dois lados da equação por 7 é o mesmo que passar esse 7 aqui, ó, dividindo, tá bom? E aí fica desse jeito, x igual a 126 dividido por 7. Quanto que dá isso? 126 dividido por 7. Vamos fazer essa divisão aqui. 126 dividido por 7. Se eu pego o 12 aqui, ó, o 7 cabe uma vez no 12. 12 menos 7 dá 5. Aí agora eu desço o 6. 7 cabe quantas vezes no 56? A gente sabe 7 vezes 7 dá 49. 49 mais 7 dá 56. Ou seja, 7 cabe 8 vezes no 56, que dá 56. 56 menos 56 dá 0. Então, 126 dividido por 7 dá 18. 18. Portanto, x, o valor de x aí na nossa equação é igual a 18 minutos. O tempo em que espera-se que 7 das 7 pessoas comam 126 sanduíches é de 18 minutos. Alternativa correta, alternativa letra C.